Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Felipe Maione e hoje eu e Ariel Tomazelli vamos apresentar o resultado da nossa pesquisa de iniciação científica intitulada Metodologias e Técnicas para Estudos Digitais, definições da parte de entrevista com docentes. A nossa equipe é formada pela professora orientadora Fabiana Reich e por dois bolsistas da PIBIC, Ariel Tomazelli, bolsa PIBIC UFRJ, e eu, Felipe Maione, bolsa PIBIC CNPq. A nossa pesquisa é realizada no LabCrit, Laboratório de Produções Críticas e Design, e ela possui financiamento do BIC, CNPq e PETEC. E a principal motivação para começar a nossa entrevista, nossa pesquisa, lá em 2020, foi a experiência docente-discente geral no campo de design da FRJ, que muitas vezes o que é ensinado na sala de aula muitas vezes difere do que de fato é aplicado no campo design. E sobre essas diretrizes começou a nossa pesquisa. Um panorama importante para termos em mente essa pesquisa foi que metodologia e técnica de projetos são pilares teórico-práticos do campo design e não são constituídos independentemente da realidade social em que existem. São moldados pelo modo de produção no qual vivemos, o capitalismo. E esse viés crítico é pouco debatido e é pouco explorado no campo em questão. Bem, com isso em mente, o objetivo da nossa pesquisa são dois. Primeiro, investigar criticamente a influência de fatores extracampo nas metodologias e técnicas para projetos digitais no campo design, fatores extras decorrentes do desenvolvimento histórico de um modo de produção capitalista. E segundo objetivo, que é investigar o que é ensinado sobre metodologia e técnicas virtuais digitais na universidade e como elas são aplicadas no mercado, considerando estudantes e egressos da UFRJ e docentes também da UFRJ. Nossa pesquisa começou, como eu disse, lá em 2020, com estudos bibliográficos sobre os temas em questão e com estudos realizados, tivemos diretrizes para fazer uma aplicação de questionário para estudantes egressos da FRJ, no curso de design da FRJ, com perguntas focando na experiência deles na graduação de design e principalmente no ensino de metodologias e técnicas projetuais durante sua graduação. E passando para a nossa próxima etapa, que é uma etapa de entrevistas. A primeira série de entrevistas que nós realizamos foi com alunos egressos da FRJ que confirmaram no questionário e gostariam de contribuir em próximas etapas da pesquisa. E tivemos a entrevista com 7 alunos, e depois da entrevista nós transcrevemos essas entrevistas e analisamos os dados obtidos. E, posteriormente, fizemos uma segunda leva de entrevistas, agora com as docentes da FRJ, docentes estas que foram citadas no questionário como professoras que ensinavam metodologias e técnicas projetuais nas suas aulas. Convidamos 6 docentes e 5 participaram da nossa entrevista e contribuíram para nossa pesquisa. E depois disso, nós transcrevemos essas entrevistas e depois analisamos essas entrevistas. E essa análise nós vamos apresentar uma parte dela aqui para vocês nessa apresentação. Bem, agora nós gostaríamos de apresentar um pouco o que é o curso de Comunicação Visual e Design na FRJ, pois esse evento é um evento nacional e pode ter pessoas que não conhecem o curso. Bem, o curso de Comunicação Visual e Design foi fundado em 1971 com o nome Programação Visual, e ele foi chamado de fato Comunicação Visual e Design em 2009 após uma reforma pedagógica. E esse curso é um curso de bacharelado presencial integral e ele está incluído na Escola de Belas Artes da FRJ. As atividades elas estão quase totalmente no edifício Jorge Machado Moreira, JMM, no campus do Fundão, no Rio de Janeiro. E tivemos, infelizmente, dois incêndios em 2016 e 2021 que afetaram o funcionamento do curso, pois afetaram os andares do curso onde as disciplinas de design aconteciam, e assim as suas disciplinas tiveram que passar para outros prédios do campus do Fundão, atrapalhando nas atividades do curso de Comunicação Visual e Design. Mas, atualmente, depois das reformas realizadas no prédio, a maior parte das atividades do curso de Design, eles já estão quase 100% no edifício Jorge Machado Moreira, novamente. Bem, as nossas entrevistas com as docentes, elas foram realizadas com uma minuta, com uma pauta, e essa pauta é dividida em 6 sessões. A primeira sessão, que é a apresentação do entrevistador, da pesquisa e dos objetivos da entrevista, e depois dessa sessão começamos de fato a nossa entrevista com perguntas para captar o histórico de formação educacional e atuação no mercado de trabalho da docente, e depois disso nós começamos a aprofundar na sessão 3, aprofundar o aprendizado da docente sobre metodologias e técnicas projetuais durante a sua graduação, como elas
como elas aprenderam, se aprenderam durante a graduação delas, sobre toda a formação educacional delas. Na seção 4, nós aprofundamos agora o ato delas ensinar metodologias técnicas projetuais durante as suas aulas, no seu dia a dia. Como elas ensinam, quais metodologias técnicas projetuais elas ensinam, quais são as diretrizes para ela escolher uma metodologia ou outra, e outras perguntas nesse sentido. Na quinta sessão, nós fizemos perguntas para coletar a percepção sobre o mercado profissional da docente, o que ela acha sobre o mercado de trabalho do design atualmente. E, por fim, na sessão 6 foi uma sessão de fechamento e considerações finais para a entrevista. E depois disso, nós conseguimos fazer transcrições das entrevistas e assim podemos agora trazer alguns dados obtidos na análise. Bom, seguindo para o perfil das docentes, a gente numerou elas de P1 a P5, os dados foram tratados anonimamente. Atualmente, apenas P2 e P3 seguem lecionando na UFRJ. Todas tiveram contato com a docência na UFRJ após a reforma curricular de 2009. Atualmente, P1 e P5 lecionam em outra instituição de ensino federal. P4 não realiza mais a atividade de ensino. Fora P3, todas as entrevistadas aprenderam metodologias e técnicas projetuais na graduação. P3 teve esse contato em um curso técnico, sua graduação em cinema e não em design como as demais. Quando é especificado o aprendizado de metodologias projetuais digitais durante sua formação acadêmica, nenhuma das entrevistadas teve tal contato. P1, P3 e P5 são doutoras em design, enquanto P2 e P4 são doutoras em outra área de conhecimento. E tirando o P2, todas elas realizaram estágio durante a graduação. E P1, P2 e P4 já possuíram empresa própria no ramo de design. Quanto às definições de metodologias em si, as definições surgiram em geral ao longo das falas das entrevistas. Não tivemos um momento específico, um momento pontual, onde perguntamos qual era essa definição. Então ela surgiu ao longo do discurso em diversos momentos e em diversas respostas. Então esses entendimentos eles acabam sendo variados e por vezes antagônicos, tanto antagônicos numa mesma entrevista, onde acontecem algumas contradições, quanto antagônicos quando a gente compara uma entrevista com outra. A definição ela é afetada pela virada gestorial do design, segundo Matias, que é quando o ato de design começa a se preocupar mais com os fluxos de trabalho e produção do que com o objeto industrial em si. Um relato também que ficou foi que a metodologia é a forma de planejar o projeto e que atravessa a barreira do físico do digital, e que o seu uso propicia a legitimação e validação dos projetos de design. As metodologias citadas pelas docentes foram 5 metodologias diferentes ao longo das entrevistas. A mais citada e única unanimemente citada foi Design Thinking, que apareceu 9 vezes. As menos citadas foram Waterfall e Design System, e também foram citadas Scrum e Duplo Diamante. Já na questão de definições de técnicas, as definições também surgiram em geral ao longo das falas das entrevistadas, e a necessidade de atualização constante foi mais destacada também pelas entrevistadas, onde a aprendizagem de técnicas específicas, tanto para o físico quanto para o digital, é uma tarefa necessária desses cursos de atualização. O entendimento da definição de técnica é comum aos pares, de que são etapas de um determinado fluxo de trabalho. Elas são declaradas como mais populares e mais conhecidas que as metodologias. As técnicas citadas ao longo do discurso foram 19 técnicas diferentes, a mais citada sendo o card sorting, que não apareceu em todas as entrevistas. A menos citada foram, na verdade, 10 técnicas, com o total de uma vez cada uma. E também foram citadas 8 outras técnicas entre essas, mais citadas e menos citadas, como, por exemplo, moodboard e entrevista. As considerações finais é de que as definições de metodologias técnicas projetuais digitais variam de acordo com o contexto profissional, e elas podem variar não apenas em suas dimensões literárias, mas sobretudo em seu entendimento e emprego laborativo. Tais variações são encontradas mesmo entre docentes com anos de experiência em ensino, e compreender mais acerca dessas variações significa um caminho para a melhor compreensão do campo do design em suas bases concretas de existência, vez que é atestada a compreensão dos grupos de estudantes, egressos e professores acerca de uma suposta equiparidade entre metodologia e design. As próximas etapas dessa pesquisa vão se debruçar sobre a análise e definição de quais são os fatores extracampo encontrados e as suas relações com o campo,
concluir e publicar acerca das diferenças entre as instâncias de ensino e prática, e uma observação e entrevista exploratória em empresas citadas para melhor compreensão dos fatores do mercado de trabalho, citadas essas nos questionários com os estudantes lá no início da pesquisa, alguns anos atrás. A gente deixa aqui a bibliografia à disposição e o e-mail de contato. Obrigado.